Olá, meus queridos amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso estudo do Rosas do Evangelho. Toda terça-feira, você já sabe, a gente tem um encontro sempre para aprender, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, boa noite, Alisson que está chegando, Carla, tudo bem? Saudades também, saudades de vocês. Semana passada não consegui realmente fazer a live, fico triste porque realmente é um encontro e é tão bom para mim, acredito que para vocês também, e não pude fazer na semana passada, mas estou aqui hoje prontinha para nós aprendermos, para nós estudarmos muito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso tema, dos nossos temas de hoje, na verdade. Inês, tudo bem? Lohana, oi minha querida, tudo bem? Jordana, Soraya, boa noite. Silene, querida. Eros, tudo bom? Oi Wagner, como é que você está? Eugi, Meg, oi Meg, querida, tudo bem? Claudinha, corações queridos aí que estão sempre conosco, entrando no nosso estudo de hoje. Meus amores, hoje nós vamos estudar, na realidade, finalizar o capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje nós vamos estudar 4 itens. Olha, Lohana, tudo bem, minha linda? Lohana é sempre muito querida, saudade de você, viu? Hoje nós vamos estudar então, meus amores, 4 itens, tá bom? Vamos estudar a virtude, os superiores e os inferiores, vamos estudar o homem no mundo e ainda cuidar do corpo e do espírito. Eu sei que o conteúdo é grande, extenso, realmente, mas nós vamos conseguir certamente, com a ajuda de vocês, com a colaboração e a participação de vocês, vamos conseguir estudar todos os itens, tá bom? Meus amores, olha aqui, Dayana, tudo bem, querida? Chegando, Cris, tudo bem? Marileide, aqui, Gangster Vince, tudo bom? Olha aqui, Gonçalo Martins também, Roberto. Sejam todos bem-vindos. Olha aqui, a sua Ortola dizendo, faço estudo mediúnico, todas as dúvidas, recorro a você. Ô, minha querida, muito obrigada pela sua confiança e pelo seu carinho, tá bom? Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos começar o nosso estudo de hoje, desta terça-feira linda. Tudo bem, Roberto? Falando de Pinhais, no Paraná. Estou aqui no Paraná, sabia? Estou aqui em Curitiba. Não estou em Manaus, estou em viagem, mas o importante é estarmos aqui prontinhos para a nossa live, para o nosso estudo. Então vamos fazer a nossa prece, meus amores. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar o pensamento ao Mestre amado Jesus e agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade sublime de aprendizado, de estudo, de reflexão, de estarmos, Mestre, unidos juntos para refletir sobre as tuas orientações, sobre o teu Evangelho, sobre a luz que tu trazes à humanidade. Muito obrigada pela tua presença, porque tu mesmo disseste que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, tu ali estarias. Então sabemos que tu aqui te fazes presente, Mestre querido. Então nos envolve, acompanha o nosso estudo para que nós possamos realmente absorver ao máximo as tuas orientações e, acima de tudo, internalizá-las em nossa vida, em nossas vidas. Que tu nos envolva hoje sempre, que assim seja. Que assim seja, né, meus amores? Vamos então aprender. Olha, Fefe Teixeira, parabéns pelo livro, promete ser muito promissor. Obrigada, você já está sabendo, né? Já está realmente aí, vai sair. Já ainda estamos fazendo uma certa surpresa, devagarinho, mas vai sair um livro ainda esse ano e para vocês, tá bom? Mais estudo, mais aprendizado, nós estamos trabalhando com muito carinho para vocês, tá? Porque realmente o nosso público é vocês e vocês merecem o nosso melhor, tá bom? Obrigada pelo carinho. Meus amores, então vamos estudar? Então vamos para quem está entrando agora, capítulo 17, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, vamos começar com o item A Virtude, tá bom?
Amei. Você vai lançar um livro? Sim, sim, sim. Vou lançar sim. Mas a gente vai aos pouquinhos falando desse livro, lançando aos pouquinhos, tá bom? A gente vai dar todas as dicas para vocês. Então vamos estudar. Começando, meus amores, com a virtude, tá? O que eu já vou fazer aqui uma abordagem inicial, tá bom? E depois nós vamos ler os pontos mais importantes desse item. Então aqui o Evangelho vem nos falar, na realidade, sobre a verdadeira virtude. Porque nós comentamos, uma pessoa ela é virtuosa, ela é assim, ela tem determinados tipos de qualidades que a tornam uma pessoa virtuosa. Mas um grande destaque que o Evangelho nos dá sobre a virtude, primeira coisa que ela começa dizendo o Evangelho, é que a verdadeira virtude, ele coloca aqui em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem. Lembram que quando nós estudamos sobre o homem de bem, nós fomos ali elencando inúmeras características, virtudes do homem de bem? Vimos como é difícil, na realidade, ter condições de, principalmente ainda na Terra, de reunirmos todas aquelas qualidades, aquelas virtudes, mas ele diz assim, a verdadeira virtude no mais alto grau comporta a reunião de todas aquelas qualidades que trazem as características do homem de bem. Mas, obviamente que a virtude, ele coloca aqui, ela não é uma só, ela é um conjunto. Então ele diz, claro que uma pessoa que é boa, que é caridosa, que é laboriosa, que é moderada, que é modesta, tem virtudes. Isso também são qualidades, são virtudes do homem de bem. E aí, na realidade, o Evangelho ele começa a destacar o que, na opinião dele, é o mais importante da verdadeira virtude. Ele diz o seguinte, o homem virtuoso é aquele que não, digamos assim, faz questão de demonstrar as virtudes que tem. Apresenta a característica primordial da humildade. Porque nós podemos ter inúmeras virtudes, podemos ter várias daquelas que caracterizam o homem de bem, ou apenas algumas, mas a partir do momento que eu externo, que eu falo, que eu na realidade alardeio a humanidade, que eu tenho determinada virtude, eu acabo perdendo o mérito daquela virtude, por mais que eu a tenha. Por exemplo, aquela pessoa é inteligente, e de fato é uma pessoa intelectualizada. Mas se ela fala, se ela expõe, se ela fica externando e dizendo que ela é inteligente, que ela é inteligente, que ela tem mais inteligência que outras pessoas, na realidade ela deixa de ter a humildade e aquela inteligência que na realidade poderia ser vista e reconhecida pela sociedade sem que ela precisasse dizer, ela perde o seu brilho. Então ele diz aqui, aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e tem o vício mais contrário à modéstia, que é o orgulho. Então vejam que interessante e que profundo isso que o Evangelho nos diz. Adianta eu ter inúmeras outras virtudes se eu não tenho a virtude principal, que é a modéstia? Porque, como ele diz aqui, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro virtuoso, ele diz aqui, é aquele que pratica a sua virtude de forma desinteressada. E ele diz aqui, desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. Ora, posso eu ter caridade, inteligência, benevolência, ou seja, achar que eu tenho. Mas se eu faço questão de alardear aquela virtude, na verdade nós já sabemos que eu não estou verdadeiramente fazendo ou demonstrando aquela minha virtude pelo outro. Porque se eu tenho necessidade de dizer que eu sou inteligente ou de dizer que eu tenho qualquer outra virtude, é porque, na verdade, eu ainda procuro os aplausos do mundo. Eu ainda quero o reconhecimento do homem e não o reconhecimento de Deus. E Jesus já nos disse, se tu já obtiveste os aplausos do mundo,
tu já recebeste o teu pagamento. Então, o que esperas receber no plano espiritual? Como esperas ser merecedor do reino de Deus se tu não buscaste o reino de Deus verdadeiramente? Tu buscaste o reino da terra, o reino do mundo. Olha a May dizendo aqui, não adianta mesmo, e é muito feio uma pessoa assim, parece arrogância. Exatamente, e não deixa de ser. Por quê? Porque é o orgulho que se faz presente nesse momento. O Evangelho, ele diz o seguinte, afastai... Não, eu vou ler esse item primeiro aqui, que é mais interessante. Ele diz, é essa virtude bem compreendida e praticada que eu vos convido, que o Mestre nos convida, essa desinteressada, que não pensa em si, mas no outro. É a essa que eu vos convido, meus filhos, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Ou seja, desornar as mais belas qualidades acabam se apagando por conta daquele orgulho que se sobressai. Então, se tu és virtuoso, tu não precisas dizer. O homem mais virtuoso é aquele que tem humildade e, na realidade, não alardeia o bem que faz. Não alardeia o bem que é possuidor. É aquilo que nós já aprendemos também. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Então, na realidade, nós precisamos ter sempre esse entendimento dentro do nosso coração. Se não é para a minha mão esquerda saber o que a minha mão direita fez, é porque eu tenho que ter o quê? Manter sigilo daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Não há necessidade de alardear ao mundo. E aí ele diz aqui, em princípio, acompanhem vocês aí também, no item a virtude. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Percebem aqui a amplitude? Sua Ortela diz humildade sem pretensão. Exatamente, humildade. Porque se ele está dizendo aqui que se eu elevo uma estátua à minha própria virtude, eu aniquilo só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter a minha virtude, já está aqui nos mostrando que a humildade é uma das principais virtudes que o homem tem que trabalhar por adquirir. E olha, queridos amigos, não é fácil. Não é fácil, porque se nós formos pensar, reflitam comigo agora, todos que estão entrando. Quem de nós não gosta de receber um elogio? Quem de nós, muitas vezes, não espera, não trabalha por um elogio, por um reconhecimento? Não estamos aqui negando que a pessoa deixe de ter méritos, seja no seu trabalho, com a sua dedicação, seja no âmbito do seu lar, com o trabalho que realiza, seja perante os filhos, com a dedicação, com o empenho que tem. Quem de nós, no fundo, já consegue estar completamente desprovido de interesses pessoais no sentido de dizer, puxa vida, gostaria de ouvir um elogio, gostaria de ter um reconhecimento pela minha inteligência, pelo trabalho que eu fiz, pelo auxílio que eu dei. Nós ainda temos esse sentimento dentro do nosso coração. Então, realmente, a humildade e esse completo desinteresse ainda é muito difícil para nós. Por isso que o Evangelho tem que estar a todo momento nos relembrando, a todo momento, porque quando nós percebemos, nós já estamos envolvidos nesse sentimento, nessa busca por reconhecimento. E, na realidade, a verdadeira virtude humilde e despretensiosa vai se afastando de nós. Então, tem que vir o Evangelho realmente para nos dar aquela balançada e diz, olha, presta atenção, quais são os teus interesses, o que tu tens buscado? A Dayana diz, Saulo de Tarso é um exemplo disso, né? Quando ele se tornou Paulo de Tarso, quando ele não era Saulo, era muito orgulhoso, porque era um homem conhecedor, né? Que conhecia a lei. Exatamente. E aí é uma questão de um trabalho diário nosso, trabalho diário, para que nós possamos realmente adquirir a verdadeira virtude.
Aqui a Meg diz, mesmo tem algum mérito, tem que ter, mesmo se tem algum mérito, tem que ser simples de coração. Exatamente. E a simplicidade de coração, Meg, a Meg colocando aqui, ela na realidade exige, pede humildade. Pede a verdadeira virtude, a verdadeira caridade. Sentimento contrário ao orgulho e ao egoísmo. Por isso que para nós ainda é tão difícil. Porque como o orgulho e o egoísmo ainda é algo que habita em nossos corações e ainda vai habitar por um certo tempo, à medida, claro que vai pouco a pouco diminuindo, mas ainda está lá. Então por isso que nós temos essa dificuldade. Então ele diz aqui, ó, que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é. Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação não se exteriorize para receber elogios, porque aí essa virtude degenera em amor próprio. E por isso que o Evangelho vai nos dizendo, mas vale, tá no finzinho já desse item a virtude, mas vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Orgulho, a Meg diz, orgulho e egoísmo andam juntos. E é verdade mesmo. E realmente, eu já tive a oportunidade de colocar essa situação para vocês, na verdade, eu vou só mencionar um pouquinho para vocês. Eu, particularmente, a questão da vaidade, a questão da humildade, é uma das grandes lutas minhas pessoais. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui com vocês que em reencarnações passadas eu falhei muito no aspecto vaidade. Foi algo que realmente no passado, nos passados, em várias reencarnações, eu busquei muito. E em função disso, na verdade, eu nessa vida ainda tenho resquícios, tenho consciência disso. E é por isso que eu preciso estar orando e vigiando a todo momento. Por quê? Porque quando você, na realidade, não se vigia, aquilo ali ainda está em ti. Na realidade, eu estou trabalhando, como todos nós, para irmos pouco a pouco vencendo as nossas más tendências. Mas isso requer esforço. E se nós não estivermos realmente pensando e trabalhando isso constantemente, nós vamos cair de novo e de novo e de novo. Então precisamos realmente trabalhar muito o nosso interior, ter consciência das nossas fragilidades para que elas possam ser sempre olhadas e trabalhadas com cuidado. Porque senão, se nós não quisermos nos olhar, nos enfrentar, ver ainda a nossa pequenez, aí o processo de depuração é muito mais difícil. O Paulo aqui está falando English, please, thank you, I'm sorry. But here we have to speak in Portuguese because the Insta is essentially in Portuguese. I'm sorry, okay? I'm sorry, but we have a lot of things in English in our blog, Conhecendo o Espiritismo. There are many articles in English only for you and for the peoples of the other country, okay? Sorry, thank you very much. Pois, voltando aqui, estava só explicando aqui para o nosso amigo que aqui a gente tem que falar português, mas que no blog, no nosso site, tem muitos artigos em inglês, em outros idiomas também, e ele vai ter condições de entender e aprender um pouquinho mais lá também, tá bom? Então, meus amores, aqui Laos coloca, oremos e vigiemos sem cessar. Exatamente. É isso que nós temos que trabalhar, orar e vigiar. Só orando e vigiando é que nós vamos conseguir, pouco a pouco, vencer realmente ainda esses resquícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da busca pelo poder, do sucesso e dos aplausos. Tá bom? Meus amores, aqui a Dayana diz, Evelyn, igual você comentou uma vez, agora que conhecemos a verdade, não conseguimos errar com a consciência tranquila. É verdade. Depois que nós conhecemos o Evangelho, ninguém consegue errar com a consciência tranquila. Então, a consciência está sempre ali, nos realmente alertando. Cuidado, presta atenção, tu já sabes que não é esse o caminho. Não repetes o erro, tá bom?
Meus amores, e olha, continuando, na realidade os assuntos se entrelaçam. Nós estamos aqui estudando agora os superiores e os inferiores, tá? Vamos adentrar nesse item, tá bom? Deixa eu só ler aqui os dois comentários rapidamente, vamos adentrar nos superiores e os inferiores. Sua Hortela, devemos nos enxergar primeiro, temos o hábito de olhar o outro, descobrindo nossas imperfeições, é um grande passo. Verdade, realmente, olhamos muito do outro, nós temos dificuldades de olhar para nós mesmos, né? Conhecendo a verdade maior e a responsabilidade. Exatamente, quanto mais conhecimento eu tenho da verdade, maior a minha responsabilidade na aplicação daquela verdade. Aqui nos superiores e os inferiores, o Evangelho vai dizer qual é a posição. O que o Evangelho, o que o Mestre querido, o que Deus espera daqueles que se encontram numa posição de superioridade, de mando, tá? De autoridade, onde há pessoas de alguma forma que estejam em algum momento subalternos a essa. Então, qual é a postura, o que espera dessa pessoa e também o que se espera da condição daqueles que estão numa condição inferior, no sentido de estarem sendo, digamos assim, chefiados por alguém. Qual é a postura ideal para quem comanda e para quem obedece? E aí o Evangelho, de uma forma muito clara, vem nos dizer de pronto, e nós já sabemos pelo estudo que nós temos, ele diz, comando, autoridade, não é para lhes proporcionar o vão prazer de comandar, como se aquilo fosse um direito e uma propriedade. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho comando, isso é meu. Não. Ele diz aqui, assim como a riqueza... Oi, Alex, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Miriam, tudo bem? Diz o seguinte, o comando, a autoridade, assim como a riqueza, é um empréstimo de Deus. E da mesma forma que se nós não soubermos utilizar a riqueza de forma adequada, ela poderá nos ser retirada, igualmente, a autoridade, o comando, eu posso perder. Então ele diz, engana-se quem pensa que a autoridade nos traz apenas, e nós temos a autoridade apenas para o prazer de comandar. Ele diz não, Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Então ele vem nos dizendo aqui, todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, olha aqui a que ele coloca, desde o Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Olha que importante quando ele diz aqui, não deve se dissimular que tem encargos de almas, é dizer, não deve se enganar que ele não tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz e sobre a forma como ele age para com os seus inferiores. E ele vai responder sim, se ele não souber exercer a sua autoridade de forma correta, ele vai responder pelos erros que ele ocasionou, pelos equívocos que muitos fizeram por conta da sua autoridade mal direcionada. Então, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de soberanos, de chefes de poder, de quem governa cidades, povos e países é muito grande. Não pensemos que eu respondo só pelas minhas atitudes. Se eu estou naquele momento numa posição de autoridade e mando e eu influencio pessoas e atitudes, se eu as influencio negativamente, eu sou responsável também pelo erro que elas cometem. Então, quando, por exemplo, nós lemos isso, nós temos que realmente refletir. Tem alguma pessoa ou algumas pessoas sob a minha responsabilidade? Sob o meu comando? Como é que eu ajo? Como é que eu oriento? Como é que eu me porto para com essas pessoas? Então, isso realmente nós não podemos deixar de pensar nisso e é o que o Evangelho nos fala aqui também. A Kelly aqui trazendo algumas palavras de incentivo, de carinho, muito obrigada, viu, minha querida? Aqui o Empório da Lu diz, mas quando temos a humildade de ajudar uma pessoa que nos pedem ajuda e quando a mesma, assim, que fica bem da vida, bem-sucedida, e ela não reconhece o que fizemos porque ela não teve a humildade. Em Empório da Lu, nós já estudamos um item exatamente falando sobre esse assunto da humildade, que é, na realidade, fazer
a caridade sem esperar retribuição. E muitas vezes quando ele diz a ingratidão em função do bem que nós fazemos. E o que nos diz o Evangelho? Façamos o bem a si mesmo. Porque o bem nós temos que fazer pelo prazer de ajudar, pelo prazer de ser útil. Porque isso é, digamos assim, bom para o meu coração. Se o outro ainda não sabe ser grato, é uma pena para ele, porque ele também, em algum momento, provavelmente receba a ingratidão para que ele possa aprender a ser grato. Mas aí o erro e o aprendizado precisa ser daquele coração que não soube ser humilde e grato, mas não a mim. Eu tenho que fazer sempre a caridade, até porque a caridade maior é para Deus. Quem precisa ver e sentir o meu coração e saber da verdade é o Pai, não o outro. Então, mesmo assim, continuemos fazendo a caridade. Mesmo se recebermos a ingratidão pelo bem que fizermos, continuemos fazendo a caridade. Agora, é claro, caridade também com entendimento. Não é fazer uma caridade para que eu seja prejudicada. Não é isso. Mas é fazer sem esperar retribuição. Se eu fiz de bom grado, esse já tem que ser o meu pagamento. Eu sei que é difícil, nós ainda esperamos muito obrigado, um obrigado, nós ainda esperamos. É natural por conta da condição que nós ainda nos encontramos, mas pouco a pouco nós vamos na realidade percebendo que a nossa maior alegria é fazer o bem, sendo ou não, na realidade, recebendo ou não a gratidão por conta disso, tá bom? A Anitta agradecendo, que bom que voltaram as nossas lives, com certeza ficamos felizes também. A May diz, é bom fazer sem querer um retorno mesmo, além de ser verdadeiro, evita decepções, tem que vir de dentro. Exatamente, fazer sem esperar retribuição. Se vier, a gente agradece, mas também se não vier, tudo bem. Pelo prazer de ser útil, exatamente, é isso aí. E aí ele nos diz aqui, voltando aqui para a posição dos superiores e dos inferiores, ele diz o seguinte, essas pessoas que de alguma forma têm autoridade, ele diz, essas pessoas responderão pela boa ou má direção que tiverem dado aos seus subordinados e as faltas que estes poderão cometer. Os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem, prestem atenção agora, eu vou ler com bastante calma para ninguém esquecer. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. Pois, se nela falir, falseá-la, em princípio, seremos responsabilizados. Então, vejam bem, queridos amigos, todos nós, mesmo os menores, mesmo os maiores, temos uma missão aqui na Terra. Às vezes, nós pensamos que só os grandes nomes, os seres superiores, os seres chamados avatares, aqueles mais evoluídos, têm missão na Terra. Todos nós temos. Pequenininha, se eu ainda for uma pessoa mais imperfeita. Maior, se eu já tiver uma condição espiritual maior. Mas todos nós temos uma missão, uma tarefa. Não sou eu que digo, é o Evangelho. E todos nós iremos responder pela forma como agirmos com ela e para com, na realidade, as pessoas que estiverem ao nosso redor. Então vejam, isso aqui é muito importante, porque eu vou ser responsável pelo bem que eu promover e pelo mal que eu promover. Então, seja uma palavra, seja um exemplo, seja na posição de comando, eu preciso estar atenta a todas as minhas atitudes e ações, porque eu, com certeza, principalmente se eu tiver o conhecimento que nós já temos hoje, não podemos agir de forma irresponsável. Definitivamente não podemos. Aqui o Alex diz, gostaria de assistir uma live sua sobre a virtude. Bom, para falar só sobre a virtude, precisaria realmente talvez ser uma palestra, alguma coisa que é um tema só. Aqui nós procuramos abordar não tantos temas, mas procuramos abordar os temas na sequência aqui do Evangelho. Mas, Alex, vai haver com certeza uma oportunidade para isso.
A Kelly diz, quando se faz algo para alguém, tipo marido, irmão, e não se é reconhecido, me entristeço, preciso melhorar. Todos nós, minha querida, todos nós. Isso ainda não é, digamos assim, um desejo só seu. Ainda é meu também, ainda é de muitos, de todos nós, quase a maioria da humanidade. Mas por quê? Por conta ainda das nossas imperfeições. Mas nós estamos trabalhando. É importante nós lermos, estudarmos, refletirmos sobre isso, para que pouco a pouco nós comecemos a trabalhar o nosso coraçãozinho para essas situações, tá? Mas não se condene, porque isso não é uma postura só sua, tá? Mas se trabalhe, assim como todos nós, tá bom? Eu ainda pratico pouco a caridade. Todos nós. É por isso que estamos aqui trabalhando, estudando e refletindo sobre isso, para que possamos pouco a pouco fazer um pouco mais, tá bom? E aí, olha que interessante, ele diz aqui, o Evangelho, ainda falando em relação aos superiores, eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. Vejam a missão de quem tem autoridade, que tem subordinados. Eu te fiz forte para que tu possas ajudar os fracos, para que tu possas trazer os fracos até mim, para que tu possas ajudar aqueles que estão na retaguarda, ou seja, conduzindo-os para o bem, e não o inverso, e não realmente fazendo com que eles se corrompam, se destruam, se enfraqueçam ainda mais. Tá? Então aqui ele vai mais uma vez também abordando agora a condição de quem está numa condição de inferioridade. Ele diz, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Ele diz, se este último é espírita, o inferior, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado dos deveres, mesmo quando o seu chefe não cumpre os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o bem, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Isso aqui tem muito a ver também com a pergunta da Kelly, quando ela falou da gratidão. Vejam, ele diz, os inferiores devem cumprir os seus deveres, mesmo se o chefe, se quem tem autoridade não o cumpre, porque o erro de um não justifica o erro do outro. Quando ele diz, não se deve retribuir o mal com o bem, ou seja, se quem tem autoridade age de forma equivocada, age realmente sem amor, sem esse sentimento que nós vimos aqui de amparo e de auxílio, não é por isso que o subordinado tem que deixar de cumprir o seu dever. Ele deve continuar fazendo a sua parte. E aí ele, com certeza, ele diz aqui, e se porventura aquele que está sob autoridade trata o subordinado de forma equivocada, o que deve fazer o subordinado? Ele diz, o subordinado continua agindo e cumprindo os seus deveres e procura, na medida do possível, buscar coisas melhores. Ele não está errado de fazer isso, ele está certo, ele tem que buscar coisas melhores, mas, ele diz aqui, mas, se você não consegue, se por alguma razão você não consegue sair daquela condição, ele diz, não é à toa, aquilo ali certamente é uma prova pela qual tu precisas passar, porque muito provavelmente em situações anteriores tu agiste da mesma maneira para com outros e agora tu estás passando pela dor para que tu possas valorizar a criatura. Então ele diz aqui, se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora da sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado, veja aqui, se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Então não é à toa, olha aqui o perfil Pabiluque falando que passou por isso. E muitas pessoas já passaram. E vem o Evangelho dizendo aqui
quando ele diz, se eu não consigo achar nada melhor para sair daquela situação, eu devo me resignar, porque certamente está aqui, é uma prova para a humildade necessária ao seu adiantamento. Então, certamente, a humildade que aquela pessoa na condição de inferioridade ou de subalterno vai ter, fará com que ele evolua e cresça espiritualmente. Tá? Então, olha que interessante isso, ele não deve se revoltar, procura uma coisa melhor, mas enquanto lá estiveres, cumpre o teu dever da forma correta e adequada. A Dayana diz, como auxiliar quando já temos algum conhecimento sem interferir no livre-arbítrio? Porque muitas vezes acabo querendo que o meu semelhante também se esforce para conhecer o que venho conhecendo. Natural também esse desejo, Dayana, porque quando nós conhecemos algo que é bom, nós queremos compartilhar aquilo que é bom, aquilo que é, na realidade, que traz alegria, felicidade e amor. Natural a sua postura, tá? Mas, na verdade, qual é a nossa forma? Colocar, quando nós tivermos uma oportunidade, colocarmos a ideia de forma tranquila, de forma serena. Se nós percebermos que há na pessoa, digamos assim, ambiente para que aquela ideia cresça, nós podemos continuar. Mas nós precisamos perceber que do outro há, digamos assim, um comportamento que se abra para uma nova ideia, para um novo entendimento. Aí sim nós estaremos respeitando o livre-arbítrio. Se você tiver algum momento, oportunidade para auxiliar, para colocar uma palavra de esclarecimento, de consolo, coloque. Não deixe de colocar. Se houver naquela pessoa realmente uma postura de relutância, de contrariedade, de não querer ouvir, respeite. Ainda não é o momento, Dayana, daquela pessoa talvez conhecer essa verdade. Todos nós temos um momento para que a semente cresça. Talvez essa criatura ainda esteja, por exemplo, num terreno, ela ainda seja um terreno desértico. Então, qualquer sementinha que plantar agora não vai frutificar, não vai crescer. Então, coloque, percebeu que não houve ressonância? Respeite, mantenha-se em silêncio, no momento certo, na hora certa, e Deus saberá esse momento, as coisas vão acontecer, tá bom? Aqui, Laos coloca, seria como quando alguém, por exemplo, tem um trabalho que não gosta, mas não pode se livrar por vários motivos, mas tem que continuar no trabalho da melhor forma possível? Certamente, Laos, certamente esse exemplo cabe. Então, como você diz aí, mas não consegue se livrar por vários motivos, é porque ela ainda precisa estar lá. Meus amores, nada é por acaso. Nós não estaríamos naquele emprego, junto àquelas pessoas, junto àquela família, à toa. Não existe o acaso, não existe o acaso. Então, se por alguma razão ou por vários motivos, como o Laos colocou, eu não consigo sair dessa condição, é porque eu ainda preciso lá estar. Eu ainda preciso aprender alguma coisa que só aquele ambiente vai me proporcionar. Porque senão eu conseguiria de lá sair, ok? Perfil porque passamos por tais situações que poderíamos evitar e somente tempos depois encontramos a clareza. A resposta, exatamente, porque precisamos passar por situações, como ele diz, muitas vezes para aprender a humildade e assim adquirirmos evolução e progredirmos, mas ficaremos lá enquanto nos for necessário, tá bom? E aí ele diz aqui, olha que interessante, ele diz, quando a pessoa tem entendimento disso, quando o inferior, aqui que ele coloca, que se encontra nessa condição de subalternidade, tem esse entendimento, ele diz, quando a sua crença o guia, ele age ainda com mais, ele diz assim, é ainda mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, ou seja, aí que ele se dedica, aí que ele cumpre o seu dever da melhor maneira, porque ele sabe que não é à toa que ele lá está, e que ele está lá porque ele precisa ainda. Então, se eu preciso, vamos fazer o melhor. Então, ele diz aqui, numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. Certamente, todas as nossas situações não são por acaso e se eu agir bem ou mal, vou responder
por cada uma das minhas atitudes, positivas ou negativas. Roberto falando, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Exatamente isso. Meus amores, então, para nada é por acaso, a Janaína colocando, exatamente. Tudo bem, Janaína? Que bom vê-la aqui. Então, meus amores, finalizando então os superiores e os inferiores, o entendimento, o raciocínio principal é esse, ok? E vamos, aqui colocando, nenhuma folha cai sem autorização de Deus, exatamente. Vamos então iniciar o homem no mundo e já também caminhando para o segundo item, cuidar do corpo e do espírito. O homem no mundo é muito interessante esse item do evangelho, porque vai exatamente nos colocar que o nosso alarme, temos 20 minutinhos para finalizar a nossa live. Então, o que nos diz o homem no mundo? Quais são as reflexões que vão trazer? Vai dizer exatamente o seguinte: como o homem, como nós devemos nos portar no mundo. Nós que já entendemos sobre a vida espiritual, nós que já sabemos da imortalidade da alma, nós que já sabemos que a vida no mundo, aqui no mundo físico, é uma passagem, que a verdadeira vida é a espiritual. Nós que já sabemos que temos que buscar o amor, as virtudes, como eu devo me portar no mundo, que ainda é tão cheio de imperfeições? Será que eu tenho que me isolar? Será que, na realidade, um comportamento procurando deixar, muitas vezes, de vivenciar aquilo que o mundo me oportuniza, é o comportamento adequado? Como equilibrar a postura religiosa, de crença, de busca pela melhora espiritual, com a vida na matéria? Como, na realidade, aqui o perfil, o Baby Look, chegou tarde. Que horas começa? Começamos sempre às 21 horas, horário de Brasília, tá bom? É sempre o horário que nós iniciamos. Então, pergunta, como conciliar essas duas posturas? E aí, o evangelho é sempre maravilhoso, maravilhoso. Vejam, na realidade, o que ele nos diz aqui sobre o homem no mundo, tá? Eu já vou ler a parte mais interessante. Ele diz aqui: purificai os vossos corações, ou seja, trabalha para purificar, para espiritualizar o teu coração. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Ele diz: não é porque tu estás no mundo que tu não podes trabalhar o teu coração e procurar tirar dele qualquer sentimento mundano ou fútil. Então ele diz aqui: elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Ele está dizendo, primeiramente, que eu estou no mundo, tenho que continuar buscando, sim, a pureza, a elevação do meu coração, tenho que continuar elevando o meu espírito até aquele a quem chamais, que é Deus, ou seja, elevar o meu espírito até Deus, para que Deus encontre em meu coração as disposições necessárias para lançar a semente do evangelho. E eu possa ser aquela pessoa que multiplica o evangelho. Mas, então ele está dizendo, essa é o nosso objetivo maior no mundo. A espiritualização de nós mesmos, do nosso coração. Contudo, aí ele vai nos dar. Ele diz, não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas ele diz, viva, não precisa viver uma vida mística fora da lei da sociedade, como se tu estivesses isolado do mundo. Não, se tu estás no mundo, tu tens que viver no mundo, mas não ser do mundo. É aquilo que nós sempre colocamos aqui. Então ele diz, vive no mundo, mas sacrifica as frivolidades por Deus. Sacrifica aquelas necessidades que não são reais, muitas vezes necessidades que nós criamos, mas que não são verdadeiras, que não nos fazem crescer. Isso sacrifica. Tuas frivolidades, tuas necessidades que não são verdadeiras,
pela purificação do teu espírito, mas não é por isso que tu vais deixar de viver no mundo. O Antônio Luiz dizendo, chegou atrasado, boa noite para todos. Tudo bem, Luiz, Antônio, seja bem-vindo. Sua Hortela diz, que difícil viver neste mundo com o conhecimento da doutrina. Às vezes me sinto fora do ninho. É difícil, às vezes, nós percebermos até que ponto nós estamos entrando num comportamento místico, se isolando do mundo, ou vivendo no mundo em excesso. Tá? Então, esse equilíbrio é o que nós temos que buscar todos os dias. Porque, vejam bem, eu já vou ler aqui o comentário da Anitta. Vejam bem, nós já não sabemos que nós crescemos através do outro? Pensem, raciocinem comigo. Se eu me isolasse numa ilha, ficasse lá sozinha, tivesse condições de viver, de me sustentar lá, sem contato com os outros seres humanos, eu ia evoluir? Eu ia adquirir paciência, eu ia adquirir entendimento, compreensão, caridade. Como que eu ia fazer a caridade com quem? Se eu estou só? Então vejam, é através do outro, é pelo contato com o outro, é socializando com o outro que eu evoluo. É através do outro. O outro é sempre um instrumento para a minha evolução. Então eu não posso me isolar do mundo porque o mundo ainda é, na minha avaliação, contaminado, imperfeito demais. Eu preciso sim conviver, aproveitar as oportunidades que eu tenho para, como ele diz aqui, ser alguém que floresce o Evangelho, para que em meu coração seja a terra fértil, para que a semente do Evangelho se propague. Se eu não conviver com as pessoas, como é que eu vou exemplificar o Evangelho que eu já sei? Então, na verdade, é sacrificar sim as frivolidades, os interesses pequenos, muitas vezes gastar o nosso tempo precioso com comportamentos inadequados, com festas inadequadas, com grupos completamente inadequados, isso eu tenho realmente que evitar. Mas deixar de viver, deixar de socializar com as pessoas em ambientes mais saudáveis de forma nenhuma, porque é isso que vai me proporcionar o crescimento. A Anitta diz, você disse que precisamos estar nessa situação, mesmo quando essa situação só nos traz sofrimentos, brigas, afastamento e dor. Veja, Anitta, o Evangelho diz, nós devemos trabalhar para sair dessa situação, para modificar essa situação, certo? Ele não diz que nós temos que ficar lá e cruzar os braços, mas ele diz, se você está forçado a suportar, eu estou voltando rapidamente para responder a pergunta da Anitta, tá? Ele diz, se você está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, é porque, na verdade, você precisa. Então, Anitta, é buscar as melhoras, mas se ainda não foi possível, não é à toa. Então, façamos o nosso melhor na condição em que nos encontramos, ok? Sua Hortela diz, vives com os homens da sua época, mas sem se corromper. Exatamente. Que Bia Carmo diz, qual é o tema de hoje? Chegou do centro agora. Estamos, nesse momento, trabalhando o homem no mundo, do capítulo 17, Sede Perfeito. Já falamos sobre a virtude e os superiores e os inferiores, tá bom? Aqui a Anne diz, teve amiga que vive só para estudar, mas não convive, não tem oportunidade de praticar a caridade. Enfim, essa amiga, Anne, por exemplo, talvez seja um momento, porque está estudando, está trabalhando, mas talvez alcançando o que é os sonhos, os objetivos dela, ela tem essa consciência. E a gente espera que sim, tá? Que na realidade a pessoa possa ter a oportunidade dessa convivência para também praticar a caridade, para crescer e evoluir. Osana diz, Evelyn, como lidar com alguém que no dia a dia nos afronta a ponto de tirarmos o nosso equilíbrio, sabendo que estamos fazendo um tratamento espiritual? Deu para entender a pergunta? Deu. E a minha resposta, Osana, silêncio. Silencie. Lembremos da água da paz, que Chico Xavier nos diz. Coloca uma água na boca, com água na boca, sem engolir, ninguém briga, porque só brigam dois, se dois quiserem. Então, a melhor forma de lidar com alguém é o silêncio. Porque o silêncio, por mais que no seu interior você ainda se sinta atingida, que você ainda sofra, silencie para que aquela dificuldade, aquela afronta não se prolongue, porque se você falar, aquilo ali vai se prolongar. Então, aquilo ali, você tem que ser ponto terminal. Osana, você não, todos nós.
Todos nós temos que ser pontos terminais de desentendimentos, conversas, fofoca. Ponto terminal. Chega em você e acaba. Então silencie. E aí, se afaste um pouquinho, faça a sua prece, faça um evangelho. Olha, é muito importante fazer o evangelho no ambiente de trabalho, queridos amigos. Muitas vezes fazemos o evangelho só em casa, mas em ambiente do trabalho é fundamental. Então façamos o nosso lar, façamos o nosso ambiente de trabalho também, tá bom? Então seria essa a recomendação, silenciar e evangelho. Franciele diz, nosso próximo nos ensina muito e eles aprendem conosco. É difícil, mas evoluímos muito, exatamente. Evoluímos muito e se evoluímos, como nós dissemos, através do outro e precisamos do outro, tá bom? Sua hortela silêncio é uma prece. Evelyn, estas pessoas que parecem que têm ideias e opiniões que não servem para a nossa época que estamos, parecem ignorantes. Eles estão aqui para aprender conosco? Sim, sempre. Todos nós estamos para aprender. Os que ainda estão mais atrasados para aprender com os mais evoluídos. E os evoluídos, na realidade, para auxiliar os demais. E é sempre assim. Nunca a humanidade está toda igual na mesma condição evolutiva. Porque é um ajudando o outro. Então precisa haver essa diferença de condição evolutiva, Franciele, exatamente para oportunizar o crescimento, tá bom? Então é isso que ele vai dizer aqui em relação ao homem no mundo. Ele diz aqui, fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, é o que nós estávamos falando, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade daquele que vai herdar o céu e que conta os dias que se aproximam para que ele possa adquirir a herança, que é a herança do reino dos céus. Então ele diz, a virtude do homem de bem não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, criticando Deus e o mundo, criticando o outro, porque não, age de forma equivocada no seu ponto de vista. Em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Eu não preciso, se a terra, na condição em que ela se encontra, me oferece situações prazerosas, eu posso me permitir isso. Isso não é errado. A doutrina espírita não condena isso. Ela condena os abusos. É isso que ela veio dizendo aqui. Tu tens que sim sacrificar tuas necessidades pequenas e fúteis, as frivolidades, mas os prazeres que a terra te proporciona, prazeres sadios, tu podes usufruir. Nós podemos fazer isso sim. Então ele diz, o que quer que fizerdes na tua vida, remontai até a fonte de todas as coisas, ou seja, tudo que nós fizermos, vamos agradecer ao Pai, porque tudo que Ele nos permite viver é o quê? Uma graça, é um presente, na realidade é uma graça que Ele nos dá. Então precisamos realmente, como ele diz aqui, remontar a fonte de todas as coisas, ou seja, remontar a origem, ao Pai. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Ou seja, nada faça na tua vida sem agradecer ao Pai. Porque tudo que tu tens, tudo aquilo que te é permitido vivenciar nessa vida, é graças a Ele. Vive, tu estás no mundo, vive no mundo, aproveita as coisas que o mundo te proporciona com responsabilidade, com entendimento, com fraternidade, mas sempre com reconhecimento ao Pai. Então, ele vai finalizando dizendo aqui, ó, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo a Deus, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem, ou fazer velar, ou fazer corar a face daqueles que nos amam, ou seja, envergonhados pela nossa postura. Então, que a minha postura, que jamais eu tenha um pensamento ou um ato que ofenda ao Pai ou que possa envergonhar as pessoas que me amam. Então, viva no mundo, mas tendo esse cuidado. E é assim que nós temos que fazer. Franciele diz, Evelyn, tem uma dúvida fora do tema. Minha sobrinha tem depressão, mas é muito jovem, não tem nem 15 anos. Por que isso acontece numa pessoa tão jovem? Porque, na realidade, ela está jovem nessa vida.
ainda, mas ela é um espírito antigo, tem uma história de vida, de várias reencarnações, e com certeza as dificuldades pelas quais ela passou em reencarnações passadas, de alguma forma se fazem presente na vida atual. Mesmo muitas vezes, Franciele, nós não tendo a lembrança exata do que fizemos ou fomos em outras vidas, as dificuldades, elas estão em nós, elas ficam arquivadas na nossa memória, que na realidade que faz com que esse sentimento, essa depressão venha. Na verdade, a depressão nada mais é de alguma situação que ficou mal resolvida em vidas passadas e que trouxe essa dificuldade para a vida atual, tá bom? Mei caiu, realmente caiu, mas já voltou aqui para mim, tá bom? Evelyn, meu filho vai fazer uma cirurgia sexta-feira próxima. Encaminha o nome do teu filho, Fátima, para que eu possa colocá-lo no meu caderninho de preces diárias, tá bom? Vamos orar por ele também. Janaína diz, essa semana eu tive 2 comunicações, não me senti muito bem, estava sentindo muito frio. O que é que você me diz? Janaína, isso aí que você está falando, essa comunicação tocante à comunicação mediúnica, né? Não é o tema do nosso estudo hoje, porque hoje nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas me passa uma mensagem no privado que eu vou esclarecer para você a sua dúvida pontual, tá bom? Só para nós não atrasarmos aqui o nosso conteúdo, ok? Meus amores, então, indo para o nosso último item, que nós temos aqui só 5 minutinhos, eu já vou dar uma finalizada sobre o tema, cuidar do corpo e do espírito. Esse item, basicamente, vai dizer o seguinte, como é que nós devemos agir no mundo? Temos que trabalhar, cuidar apenas do nosso espírito, porque sabemos que somos espíritos imortais e que a verdadeira vida é a vida espiritual? Ou devo trabalhar só pelo meu corpo, pela minha matéria, considerando que eu estou vivendo no mundo? E o Evangelho, de forma muito clara, de forma muito óbvia, diz: precisamos cuidar de ambos. Obviamente que eu preciso cuidar do meu espírito, porque sabemos que somos seres imortais. Por outro lado, o meu espírito se manifesta como? O meu espírito se manifesta através do corpo físico. Então, se o meu corpo físico não estiver saudável, se o meu corpo físico não estiver numa condição plena, como é que o meu espírito vai se manifestar? Como é que eu vou poder, por exemplo, fazer o evangelho, vivenciar a lei de amor, exemplificar, ajudar as pessoas se eu estiver com o meu corpo debilitado? Então ele vai trabalhar aqui principalmente aquelas pessoas que muitas vezes maceram o corpo. Não tem determinadas religiões onde a pessoa macera o seu corpo de alguma forma, como se o macerar do corpo fizesse com que o seu espírito se tornasse melhor. Como se a maceração do meu corpo, eu machucar o meu corpo, fizesse com que meu espírito se tornasse menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso. Isso não acontece. Então ele diz, teu corpo precisa estar sadio. Tu tens que macerar, machucar o teu orgulho, o teu egoísmo, a tua vaidade, a tua falta de caridade para com o outro, mas não o teu corpo. Temos que cuidar de ambos. Então ele diz aqui, para nós já finalizarmos, ele diz o quê? Ele diz aqui, uma vez, ele pergunta, onde está a sabedoria? Né? E ele diz, obviamente, cuidar de ambos. Ele diz, uma vez que são necessários um ao outro. O corpo precisa do espírito e o espírito precisa do corpo. Então ele diz, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Então ele diz aqui, não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e das quais ele é tão irresponsável como um cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, se eu cometo um equívoco, não é macerando, machucando o meu corpo que eu vou resolver o problema. O corpo foi um instrumento que eu utilizei, mas a responsabilidade não é do corpo, é da alma. Então ele diz, você vai ser mais perfeito se martirizando o corpo. Não, aí ele diz aqui, então é porque eu estou já finalizando para vocês, ele diz, você vai se tornar mais perfeito se você macerar seu corpo, mas não se tornar menos orgulhoso, menos egoísta e mais caridoso?
De jeito nenhum. Então ele diz, claro que não, a perfeição não está nisso, em macerar o corpo. Ela está inteiramente nas reformas que farás ao vosso espírito. É o vosso espírito que precisa ser depurado. Então ele diz, dobrai-o, o espírito, submetei-o, o espírito, humilhai-o, mortificai-o, todo o espírito, não o corpo. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então ele quer dizer, a única maceração saudável, bem vista e agradável ao Deus não é a do corpo, mas é a do espírito. E como é que eu macero o meu espírito? Humilhando-o. Esse humilhar, percebam, é no sentido de quebrar o meu orgulho, machucar o meu orgulho, machucar o meu egoísmo, porque se eu faço isso com ele, eu vou acabando com ele, eu vou enfraquecendo o meu orgulho, o meu egoísmo, e ele vai me dominando cada vez menos. E é esse o comportamento. Quanto menos domínio esses sentimentos tiverem sobre mim mesma, mais próxima do Pai, mais cuidados com o Espírito eu vou ter e mais evoluída eu vou ser, certo? Meus amores, eu só vou ler mais uns 2 comentários, nosso tema e nosso tempo já finalizou, tá bom? Quem tiver ainda alguma dúvida que não foi esclarecida, fiquem à vontade para nós conversarmos no nosso privado. Informação importante para vocês, tá? Na próxima semana, terça-feira, eu vou ter palestra, que vai ser transmitida ao vivo, mas em função da palestra que eu vou ter na próxima terça-feira, o Rosas do Evangelho vai precisar ser na quarta-feira, para que nós não precisemos suspender o estudo do Rosas do Evangelho. Então, semana que vem, terça-feira, eu vou estar em palestra ao vivo, ok? E na quarta, nós teremos o nosso Rosas do Evangelho, tá bom? Então, aqui, vamos ver aqui, vendo um pouquinho aqui mais ou menos, o Rosas de Mediunidade mudou o dia, MSN Nascimento, o Rosas da Mediunidade já acabou. Nós já finalizamos o estudo do livro dos médiuns, tá? O estudo foi finalizado, por isso nós não estamos mais com o Rosas da Mediunidade, porque já finalizou. Ainda estamos com o Rosas do Evangelho, porque o estudo do livro ainda não finalizou. E vamos começar, lembrando, dia 19 de agosto, vamos iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno, que será, o nome do nosso estudo vai ser Rosas da Justiça Divina, porque o livro Céu e Inferno estuda a justiça divina. Vamos entender como se dá o processo de justiça de Deus, a justiça divina. Então, por isso, Rosas da Justiça Divina, que inicia dia 19 de agosto, ok? Desse mês. Meus amores, aqui mais algumas perguntinhas, mas não dá mais tempo de nós lermos, tá bom? Alguns comentários, não dá mais tempo. Meus amores, muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece, tá bom? E semana que vem estaremos juntinhos mais uma vez, tá bom? Então vamos agradecer. Agradecendo então ao Mestre querido por mais este estudo. Sempre tão bom estar ao teu lado, Mestre. Obrigada pelas reflexões, obrigada pela presença de tantos corações queridos que aqui estiveram conosco, fazendo e tornando este momento ainda mais agradável e mais feliz. Muito obrigada, que nós possamos verdadeiramente trabalharmos o nosso coração para colocar em prática todos os ensinamentos recebidos. Que Tu nos envolva, que Tu nos ampare, que Tu nos ilumine sempre, Mestre. Hoje, por todo sempre, que assim seja. Meus amores, um grande beijo para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Fátima, manda o nome no privado, porque para mim fica difícil aqui depois buscar esse histórico, tá bom? Manda no privado o nome que eu anoto. Meus amores, um grande beijo mais uma vez e até semana que vem.